O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Muito curioso, eu estava em Curitiba e estava numa fila atendendo as pessoas e deixei minha Bíblia na mesa. E quando eu vou pegar minha Bíblia, cadê minha Bíblia? E vocês nem imaginam o ciúme que eu tenho dessa Bíblia já antiga, velha, com muitas anotações. E fico meio perdido quando eu não estou com a minha Bíblia. Agora que eu percebi que essa que eu peguei não é a versão que nós temos usado aqui. Então agora vamos a ler o texto de Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 14. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestes, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos pés, ou dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Irmãos amados, os estudiosos afirmam que esse texto de Hebreus, mormente os versos de 1 a 4, é o texto mais bem escrito, mais refinado de todo o Novo Testamento. Embora todo o Novo Testamento, e como toda a Bíblia, foi inspirada pelo Espírito Santo, o Senhor não tirou, certamente, a personalidade daquele que escreve, o estilo daquele que escreve. E esse texto é magnífico, porque ele vai nos apresentar de maneira incomparável a majestade do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer de forma introdutória que Hebreus é uma carta estratégica. Esta carta, diríamos nós, que é a chave hermenêutica para entendermos o Novo Testamento. Hebreus é a espécie de dobradiça entre Velho e Novo Testamento. Você não consegue entender de forma clara o propósito do Velho Testamento, a não ser que você olhe o Antigo Testamento pelas lentes de Hebreus. É por isso que Hebreus é o livro que mais cita o Antigo Testamento em todo o Novo Testamento. Eu diria para vocês que Hebreus é o quinto evangelho, porque se os 4 evangelhos retrataram o ministério terreno de Jesus, seu nascimento, sua vida, seus ensinos, seus milagres, sua morte, sua ressurreição, Hebreus trata do ministério que Jesus continua fazendo à destra da majestade de Deus, como nosso grande sumo sacerdote. Hebreus mostra a superioridade de Cristo,
de uma maneira singular. Talvez você pergunte, por que temos esse livro na Bíblia? Por que foi escrito? O contexto é muito interessante. Em virtude da perseguição que desabou sobre a igreja no primeiro século, muitos irmãos, é por isso que é chamado Hebreus, porque é dirigido a uma comunidade de irmãos hebreus, que convertidos a Cristo, vindos ou egressos do judaísmo para o cristianismo, agora, em virtude da perseguição, estavam voltando para o judaísmo, de malas prontas, voltando para o judaísmo. E a tese do autor aos Hebreus é que depois de abraçar a Cristo, voltar para o judaísmo é retrocesso, é apostasia. É deixar a realidade que é Cristo para voltar para as sombras. E a tese dele é que Cristo é melhor. Melhor do que os profetas, melhor do que os anjos, melhor do que Moisés, melhor do que Arão, melhor do que Josué. O sacrifício que ele ofereceu é melhor do que os sacrifícios judaicos. A nova aliança afirmada no seu sangue é superior à velha aliança. A ordem sacerdotal de onde ele procedeu, de Melquisedeque, é superior à ordem levítica. Portanto, Cristo é melhor. Essa é a grande tese de Hebreus. E eu convido você, com a Bíblia aberta comigo, a considerar, portanto, esta passagem. Ele começa dizendo, havendo Deus outrora falado. Isso significa, irmãos, que Deus é o Deus que se revela. E é da natureza de Deus se revelar. Ele é luz, e luz se revela. E Deus se revelou de maneira tão eloquente, tão majestosa, tão enfática, que Ele se revelou primeiramente aos nossos olhos. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Depois Deus se revelou à nossa consciência internamente, porque temos dentro de nós um tribunal que estabelece o que é certo e o que é errado, ainda com certas deficiências, mas é uma espécie de revelação de Deus. Depois Deus se revelou aos nossos ouvidos, nós temos a sua palavra, palavra viva, poderosa, inspirada, inerrante, infalível, suficiente. Mas Deus se revela de maneira plena, majestosa, completa, final, em seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verbo que se fez carne. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mas notem vocês no verso 1 ainda, que Deus falou pelos profetas, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Então, existe uma variedade de métodos, existe também um auditório definido aos pais, e existe um instrumento escolhido, os profetas. Notem vocês que a revelação, portanto, a revelação de Deus, ela é progressiva. Progressiva. Deus falou muitas vezes, Deus falou de muitas maneiras, Deus falou aos pais, Deus falou pelos profetas. Mas o texto nos informa, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Em outras palavras, a revelação de Deus é progressiva até Jesus, mas não a partir de Jesus. Em outras palavras, de novo, não espere novas revelações. Não existem outras revelações. Quando Deus nos falou pelo Filho, Ele chegou ao pico, Ele chegou ao acme, Ele chegou ao pináculo, Ele chegou ao ponto mais alto. Não tem como Deus revelar-se mais, além de Cristo. Com Cristo, fecha a revelação. Ele se revelou de forma plena e completa e final e cabal. Agora notem vocês, que a revelação no Antigo Testamento, ela era o quê? Parcial, ela era incompleta e ela era fragmentada. Isso não significa que era deficiente, não. Significa o seguinte, que esta revelação, ela tinha um propósito. Ela era uma sombra, ela era uma promessa, ela era um tipo. Ela estava pegando você pela mão e diz, vem comigo, eu vou te mostrar qual é o meu fim, qual é o meu propósito, qual é a minha intenção, qual é o meu objetivo. E ela então nos leva a Cristo. É por isso que ela é progressiva. Vem da sombra para a realidade, vem da promessa
para o fato histórico. Então eu peço a atenção dos irmãos que a lei não está em oposição à graça. A lei prepara para a graça, ela nos leva à graça. Em outras palavras, nunca foi função da lei nos salvar. A função da lei é revelar o nosso pecado, para dizer o seguinte: você é pecador, você não pode salvar você mesmo, mas eu vou levar você a quem pode salvar você. A lei é um aio, é um pedagogo que toma você pela mão e leva você até Cristo Jesus nosso Senhor. Agora, note no verso 2, que está escrito que nesses últimos dias ele nos falou pelo Filho. Pelo Filho, o que significa isso? Significa que quando você olha para trás, lá no Velho Testamento, tudo no Velho Testamento apontava para Cristo. Tudo era promessa para a realidade que é Cristo. Tudo era sombra para a grande historicidade que vem em Cristo. Então no Velho Testamento Jesus foi representado pela semente da mulher, pelo Cordeiro da Páscoa, pelo tabernáculo, pela Arca da Aliança, pelo templo, pelas festas, pelos sacrifícios, pelo sábado. Tudo isso era sombra e preparatório para mostrar Cristo para nós. Quando você chega no Novo Testamento, tudo tem a ver com Cristo. Os evangelhos falam do seu nascimento, falam da sua vida, falam dos seus ensinos, falam dos seus milagres, falam da sua morte, falam da sua ressurreição, falam da sua ascensão. O livro de Atos mostra a trajetória da igreja de Cristo, de Jerusalém até Roma. As epístolas de Paulo, as epístolas gerais, as epístolas de Pedro, de João, de Tiago, de Judas. Todas estas epístolas mostram a doutrina de Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, a salvação de Cristo, de tal maneira que, se tivermos um único nome para sintetizar a Bíblia inteira, esse nome é Cristo. Cristo. Nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Agora, eu gostaria que você prestasse atenção comigo, que neste capítulo 1, o autor aos Hebreus vai defender uma espécie de tese, provando para nós que se Jesus é melhor e se Jesus é superior, a pergunta é melhor e é superior a quem? E havia um conceito veterotestamentário muito importante, que eram as pessoas ungidas. Você nota comigo o profeta, o sacerdote e o rei. E é muito importante essas três figuras no Velho Testamento. E a tese do autor aos Hebreus é que Jesus é o supremo profeta, Jesus é o supremo sacerdote e Jesus é o supremo rei. Essa é a grande bandeira deste capítulo. Então, notem comigo a superioridade do Filho em relação aos profetas. Vejamos. Primeiramente, o Filho, Jesus, é o profeta por meio de quem Deus encerrou a sua revelação. Deus falou muitas vezes, Deus falou de muitas maneiras. Deus falou aos nossos antepassados, aos nossos pais. Deus falou a eles pelos profetas. Agora Ele nos fala pelo Filho. Agora não tem mais profetas, agora não tem mais novas revelações, agora não tem mais progressividade nas revelações. Agora a revelação chegou ao seu telos, ao seu fim, à sua consumação. Isso é maravilhoso entender. Então preste muita atenção nisso, irmão. Jesus é a última e a final voz profética à igreja. Então, se você escutar por alguém aí que levantou um profeta que está falando novidade, está falando coisas novas, bote não só um pé para trás, bote os dois pés para trás. Porque a revelação de Deus chegou ao seu fim, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. É curioso que quando Deus levantava um profeta lá no Velho Testamento, cada um apontava para uma faceta, para um aspecto do caráter de Deus, um atributo de Deus, como Isaías enfatizou a santidade, Amós enfatizou a justiça, Oséias enfatizou a misericórdia. Mas quando Jesus Cristo veio como suprema e final revelação de Deus, Ele veio para nos mostrar Deus na sua plenitude. Por quê?
porque ele era a exata expressão do ser de Deus. Ele era o resplendor da glória. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Só ele pôde dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então notem vocês, amados, que Jesus é o supremo profeta, primeiramente porque Jesus é o incomparável Filho de Deus, é a suprema revelação. Por isso, olha aí comigo, por gentileza, no verso 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Note que Filho aí está em letra maiúscula. Você e eu somos filhos de Deus. Mas você e eu não somos filhos de Deus na mesma categoria que Jesus é filho de Deus. Jesus é eternamente gerado do Pai. Jesus é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Jesus tem a mesma natureza do Pai. Ele tem os mesmos atributos do Pai. Ele realiza as mesmas obras do Pai. Ele é Deus, eternamente Deus. Luz de luz. Deus de Deus. Então é muito importante entendermos isso, mas o texto prossegue e diz o seguinte: a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. É claro que quando fala que ele constitui herdeiro de todas as coisas, ele está se referindo à redenção, porque antes que o mundo fosse criado, ele já estava com o Pai, em glória permanente com o Pai, no deleite intratrinitariano, por toda a eternidade, desfrutando da glória do Pai. Tudo foi feito por ele, tudo é dele, mas agora ele está falando em virtude da obra dele. Você e eu somos o presente do Deus Pai ao Deus Filho. Mas o autor aos Hebreus prossegue para dizer algo magnífico aqui no versículo 2. Está escrito assim: pelo qual também fez o universo. Isso está de acordo com João 3, 1:3, não é isso? Tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando você lê em Gênesis 1:3, haja luz e houve luz, esta palavra criadora. O que é verbo? O verbo é a palavra de ação. Então é por isso que Jesus é o verbo, ele é a ação divina, ele é a ação criadora de Deus. O universo foi feito por intermédio dele. O que implica isso? Quais são as implicações disso? Irmãos, esta verdade que está aqui no versículo 2 é tão chocante, é tão revolucionária, porque ela está confrontando ideias muito populares nos nossos dias, dos meios acadêmicos. E você não precisa ficar assim, cheio de dedos, constrangido, como se você fosse uma pessoa desprovida de conhecimento, de massa cinzenta na cabeça, ou uma pessoa alienada cientificamente, ou uma pessoa complexada do ponto de vista cultural, por afirmar isso. Não! Esse texto está mostrando para nós que a matéria não é eterna. Esse texto está afirmando para nós que o universo não surgiu espontaneamente. Esse texto está afirmando para nós que o universo não é resultado de uma mega explosão cósmica. Esse texto está afirmando para nós que o universo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Esse texto está dizendo para nós que esse universo foi criado, e criado pelo nosso glorioso Redentor, Jesus Cristo. Ele é o Criador. Portanto, a questão da criação não é artigo de fé, não é artigo de religião, não. O criacionismo é artigo de ciência. A ciência prova que o universo foi criado. Agora, nós cremos pela fé que foi Jesus quem o criou. Agora, notem mais. Jesus, olha o verso 3 agora, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Notem isso. Quando diz que ele é o resplendor da glória, a palavra glória é um termo teológico que representa todos os atributos de Deus na sua manifestação plena e máxima. Então, ele é o resplendor desta glória. Em outras palavras, você quer saber como é que é Deus? Olha para Jesus. Quão
perfeito é Deus, olha para Jesus. Quão santo é Deus, olha para Jesus. Quão misericordioso é Deus, olha para Jesus. Quão poderoso é Deus, olha para Jesus. Quão gracioso é Deus, olha para Jesus. Quão amoroso é Deus, olha para Jesus. Quer conhecer Deus, olha para Jesus. Nós diríamos hoje, que Jesus é a exegese de Deus. Ele é a interpretação de Deus. Você quer conhecer Deus? Você conhece Deus na face de Cristo. Ele é o resplendor da glória. Está escrito aqui que Ele é a exata expressão do ser de Deus, porque Ele é Deus. Mas notem outra coisa preciosa. Versículo 3 diz assim: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso é magnífico, porque existem algumas ideias, por exemplo, chamada deísmo, foi muito popular na Inglaterra, século 18, 19, que é a seguinte ideia: Deus criou o mundo como um relojoeiro fabrica um relógio, dá corda nele, deixa ele trabalhar sozinho. A ideia é como se Deus tivesse criado o mundo, estabelecendo leis, deixou o mundo para lá, e ele está longe, ou indiferente, ou distante, ou ausente, porque o mundo trabalha por si, independente. Essa não é a ideia bíblica. A ideia bíblica é que o Senhor criou e o Senhor sustenta. Ele é transcendente, mas Ele é também imanente. Ele não apenas está lá, Ele também está aqui. E Ele não só criou, mas Ele intervém. É por isso que você e eu podemos e devemos orar, porque Ele escuta a oração. E quando Ele atende a sua oração, Ele interfere na própria criação para responder a oração sua. Ele abre o mar, Ele faz brotar água da rocha, Ele faz cair maná do céu. Na linguagem humana, Ele faz o sol parar. Ele dá chuva, Ele dá o sol. Ele faz milagres. Ele intervém nas próprias leis que Ele mesmo estabeleceu. Então Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É a providência dEle que mantém este universo íntegro, sem se desintegrar. Mas agora, preste atenção comigo, meus amados irmãos, que o profeta, que o autor aos Hebreus, vai fazer uma transição desta ideia de que Ele é o supremo profeta, para mostrar para nós que Ele é o supremo sacerdote. Olha aí o que está escrito, por gentileza, no versículo de número 3. Depois de ter feito a purificação dos pecados. Então veja você que Ele desce do céu para revelar para nós um Jesus que não é só divino, é também humano. Mas que não é só humano, é divino também, junto. Porque Ele, para fazer o que fez aqui, purificar o pecado, purificar-nos, depois de ter feito a purificação dos pecados, era necessário que Ele se encarnasse. Ele tinha que ser Deus e ser homem ao mesmo tempo. Deus para oferecer um sacrifício de valor eterno, suficiente para todos quantos nele crerem, e Ele precisava ser homem para representar você e a mim, que somos pecadores. Quando um sacerdote ia oferecer o sacrifício, seja uma vez por ano o sumo sacerdote, lá no Santo dos Santos, derramando sangue sobre a arca da aliança, ele oferecia primeiro por ele, porque ele era pecador, e depois oferecia pelo povo, mas ele tinha que repetir, e repetir, e repetir, e repetir, porque sangue de touros e de bodes não pode purificar pecados, mas ele, como sumo sacerdote perfeito, entrou uma única vez, ofereceu um único sacrifício, o sacrifício de si mesmo,
mesmo, e por meio do seu sangue derramado na cruz, Ele fez a purificação dos pecados, e hoje você e eu podemos receber perdão e purificação, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o Senhor. Ele é o grande sumo sacerdote. Agora notem comigo, que mais uma vez o autor aos Hebreus vai fazer uma outra transição, no versículo 3, olha aí, confira comigo. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Agora não trata mais de Jesus como profeta, agora não trata mais de Jesus como sacerdote, agora trata Jesus como o Rei dos Reis. O tríplice ofício. Ele está à direita da majestade. Quando você lê Apocalipse capítulo 5, ele é aquele que está com o livro escrito por dentro e por fora em suas mãos. É ele quem venceu, ele é a raiz de Davi. Ele é o cordeiro que foi morto. Ele é o leão da tribo de Judá. É Ele que tem o livro nas mãos, é Ele que governa a história, é Ele que tem as rédeas na história, é Ele quem está entrando para dentro da história, dando significado à história. É Ele quem levanta reis, é Ele quem depõe reis, é Ele quem levanta reinos, é Ele quem abate reinos, é Ele quem está no controle do universo, é Ele quem está no controle das nações, é Ele quem está no controle da igreja. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é a razão da nossa própria vida. Então o autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: depois que você conhece a Jesus, você vira as costas para Jesus, para voltar para o judaísmo, para voltar para as sombras, para voltar para aquilo que era a promessa, depois de ter conhecido a realidade, é uma loucura, é uma apostasia, é um caminho de loucura e insensatez. Pois bem, amados, dito isto, eu gostaria que vocês pudessem, de forma breve agora, entender que este Jesus que está no trono, Ele está no trono fazendo três coisas. Primeiro, Ele está no trono governando. Segundo, como sumo sacerdote e rei, porque Ele é rei e sumo sacerdote, só em Jesus esses dois ofícios puderam caminhar juntos. Ele está também no trono intercedendo por nós. E como Rei dos reis, em terceiro lugar, Ele voltará para nós. A partir de agora do verso 14, e aqui que eu vou ser breve com vocês, ele vai mostrar, porque até agora ele provou uma tese, a tese de que Jesus é superior aos profetas. Ele falou muitas vezes, de muitas maneiras, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, agora nos fala pelo Filho, e ele provou até agora no verso 3, que ele é superior aos profetas, que falaram aos nossos pais no passado. Agora vai provar para nós a partir do verso 4 até o verso 14 que ele é superior aos próprios anjos. Se não, vejamos, olha aí comigo. Primeiro, o Filho tem um nome superior. Versos 4 e 5, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Preste atenção nisso. Nem Gabriel, nem Miguel, nem o arcanjo, nem o serafim, nem os querubins, nem os anjos, nem todas as ordens angelicais jamais foram chamadas, no sentido pleno da palavra, filho. Só Jesus é o Filho, com F maiúsculo. Nós somos filhos. Os anjos são criaturas. Ele é superior aos anjos? Ele é superior aos anjos. Só Ele pode chamar Abba, Pai, no sentido pleno da palavra. Não os anjos. Então ele tem um nome superior. Herdou um nome superior. Segundo, ele tem uma dignidade superior. Olha o verso 6 comigo. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então os anjos não são iguais a ele, não são superior a ele, porque os próprios anjos, criaturas dele, foram feitos para adorarem a ele. Então ele não é igual, ele não é inferior, ele é superior, porque os próprios anjos o adoram. Tem dignidade superior. Terceiro, o Filho tem uma natureza superior. Confira o verso 7. Ainda quanto aos anjos, diz aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Os anjos
foram criados para um trabalho, para uma missão, e eles cumprem ordens, e eles fazem a vontade deles, estão a serviço dele, são servos dele, são diáconos dele, para trabalharem para ele. Ele é o Senhor, Ele é quem comanda, Ele é quem governa, Ele é quem está dando as ordens. Mas ainda, em quarto lugar, Ele tem uma posição superior. Olha o capítulo 1, versículo 8. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Note que o Pai está se dirigindo ao Filho, que a primeira pessoa da Trindade está se dirigindo à segunda pessoa da Trindade, e a própria primeira pessoa da Trindade, o Pai, está se referindo ao Filho como Deus. Ele tem testemunho do próprio Pai, do próprio Deus, acerca do teu trono, ó Deus. Então ele é superior aos anjos, porque eu tenho uma posição superior. Mas em quinto lugar, ele tem um exemplo superior. Olha o versículo 8b e o 9. E cetro de equidade é o cetro do seu reino, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Aqui você nota comigo, por gentileza, a postura do rei e do Senhor, cujo trono é justo. Padrão para todos os outros tronos da terra, porque os tronos da terra muitas vezes estão eivados de injustiça, de violência, torcendo a lei, manipulando a lei, levando vantagens, mas o trono de Jesus é plenamente justo, não há corrupção, não há impiedade, não há injustiça, absolutamente não há. E é por esta causa que ele foi ungido com um óleo de alegria como nenhum outro jamais experimentou. Mas em penúltimo lugar, a obra dele é superior. A obra dos anjos. Confira comigo os versos 10 a 12. Ainda, no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu porém permaneces, sim, todos eles envelhecerão. Qual vestes? Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O que ele está dizendo? Que a criação, feita por ele, envelhece, caduca, e vai ser transformada. Haverá novos céus e nova terra. Os céus e a terra que nós vemos passarão pelo fogo. Os céus, a terra e as obras que estão construídas na terra serão completamente incendiados, os elementos se desfarão abrasados, mas o Senhor Criador permanece o mesmo, sempre, sempre, sempre. Finalmente, amados, finalmente, sétimo e último lugar, o Filho tem um destino superior. Olha os versos 13 e 14 comigo. Ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Em outras palavras, o Filho é exaltado pelo Pai sobremaneira, está assentado à destra da majestade, à direita de Deus Pai, e o próprio Deus Pai faz uma promessa para ele, que ele vai reinar, até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E Apocalipse, de uma maneira muito eloquente, mostra esse quadro. Quando a Babilônia cai, quando o anticristo é jogado no lago do fogo, quando o falso profeta é jogado no lago do fogo, quando o diabo é lançado no lago do fogo, quando a morte é lançada no lago do fogo, e quando todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida são lançados no lago do fogo. E quando isso acontece, a Bíblia diz, então houve novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E nós estaremos com Ele, reinando com Ele para sempre e sempre. Com respeito aos anjos, olha o que está escrito no verso 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviços a favor dos que hão de herdar a salvação? E aí o texto está dizendo que Jesus é o Salvador, mas os anjos são enviados por Jesus para os salvos, para que eles possam servir aos salvos como diáconos da igreja.
Esta é a verdade gloriosa que Hebreus já traz logo no capítulo 1, mostrando de maneira inequívoca e eloquente que ele é superior. Superior aos profetas, superior aos anjos, se formos seguindo a leitura, superior a Moisés, superior a Arão, superior a Josué, ele é melhor e ele é superior. E a este Jesus é que nós estamos servindo nesta noite. Que Deus nos abençoe, que o nosso coração possa exultar naquele que é a razão da nossa vida. Amém.